Meu nome é Eline, tenho 38 anos, sou enfermeira, casada, mãe de 2 filhos. Eu descobri uma doença autoimune, comecei a ganhar bastante peso, associada à diminuição de mobilidade, me senti inútil, não tinha roupa para vestir. Cheguei na Magras com 98 quilos, fui recebida com muito carinho, com muita atenção, me senti acolhida. Eu falava, gente, eu acordei de um pesadelo. Consegui mudar a saúde da minha família, eliminei 26 quilos, reduzi 10 números do meu manequim, voltei a exercer a minha carreira profissional. E estou muito feliz com o meu progresso. Ótica e joalheria e Neoclassic. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilhe aqui. Olá, eu e a Kátia fomos convidadas para estar aqui na Primeira Igreja Batista. E viemos conferir essa conferência que tem como tema O Brasil que Queremos à Luz do Evangelho. Essa conferência está sendo idealizada pelo Conselho Estadual de Pastores e o Conselho Estadual de Campo Grande. Venha conferir conosco. Estamos aqui com o pastor Jorge Linhares, que foi convidado para falar no Conselho dos Pastores, numa época que nós estamos vivendo tanta dificuldade e queremos ouvir dele, uma autoridade espiritual tão grande aqui no Brasil, nos falar uma palavra sobre o Brasil que nós queremos. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Olha, está ao lado dessas mulheres aqui, o Brasil que nós queremos. Eu quero um Brasil que nós não passemos vergonha quando chegarmos em outros países e nós ficarmos numa fila lá atrás jogados. O Brasil que nós queremos é um Brasil que não olha a cor da pele, mas seja qual for a pessoa que fizer aquilo de errado, alguma coisa de errado, que ela venha a sofrer as penalidades e as consequências dos seus atos. Porque você vê que Deus, Ele colocou o homem no jardim do Éden, mas quanto a permanecer no jardim do Éden era com o homem. Deus, Ele abre portas. Aliás, um dos nomes dele é Eu Sou a Porta. Então esse é o Brasil que nós queremos, pessoas bonitas como vocês, abençoadas, podendo sorrir pelo futuro que vem e não chorar pelo futuro, né? Então hoje estamos aqui na Primeira Igreja Batista, poderia estar em outra igreja, mas estamos aqui. O Brasil que nós queremos, o Brasil, o país que Deus escolheu para nós, né? Nós nascemos aqui. Eu quero o melhor para o Brasil. Eu amo o Brasil, amo o povo brasileiro, amo esta nação e quero o melhor para mim, para elas e para você também. Eu estou aqui com o pastor Ronaldo Batista, que está representando o Conselho Municipal de Pastores. Pastor, o que o Conselho tem feito como enfrentamento ao abuso à pessoa humana e à família aqui em Campo Grande? Se nós estamos aqui firmes com esse propósito, então nós temos o papel de cada um de nós, de estarmos lá falando com cada membro de cada igreja, que é um cidadão, para que ele mesmo seja alertado dos perigos contra o abuso da pessoa humana e contra a família, inclusive com algumas leis que querem prejudicar a pessoa humana, a família, leis que querem aprovar aborto, leis que querem destruir a ideia de Deus sobre homem, sobre mulher, sobre pai, sobre mãe. Então nós estamos aqui defendendo esses princípios da palavra de Deus. Estamos em defesa da vida e da família. Obrigada, pastor. Por nada.
Eu estou aqui com o pastor Gilson Breder, que é presidente da Primeira Igreja Batista. Pastor, o que significa essa conferência para Campo Grande e para os pastores aqui de Campo Grande? Eu creio que toda vez que o povo de Deus se reúne, como nós fizemos aqui, como conselho de pastores, a cidade é abençoada. Esse é um ato profético, é um ato que abençoa a cidade, porque nós estamos juntos, porque nós nos unimos em oração. Segundo a ordem de Jesus, nós queremos ser sal, queremos ser luz para a nossa cidade, para o nosso estado. E quando nós nos mobilizamos e quando nós recebemos provisão e recurso espiritual para continuarmos a nossa ação de orar, de interceder, de abençoar, de servir a cidade, todo mundo ganha. Então a unidade da igreja é vista nesses atos que nós celebramos juntos com todas as igrejas, o povo de Deus em unidade, o povo de Deus reunido. Damares, o tema do evento hoje é o Brasil que queremos à luz do Evangelho. E levando em consideração esse tema, qual é a relevância que a tua palavra hoje vai ter com relação a esse tema? Olha, eu vou estar falando no evento hoje o Brasil que nós temos e o Brasil que nós queremos. Nós temos um Brasil doente. Esse Brasil está economicamente doente. Esse Brasil já foi a 6ª economia do mundo e nós estamos falidos economicamente, 14 milhões de desempregados. Eu vou falar também que esta é uma nação que não respeita a liberdade religiosa. A liberdade religiosa está sob risco nesse país. Vou falar também que é uma nação que as mulheres correm risco. A cada 11 minutos, olha só, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 7, uma é vítima de violência doméstica. Nós precisamos mudar este quadro. E as mudanças do Brasil passam pela igreja. Nós precisamos também entender que essa é uma nação que machuca a criança. E precisamos de um pacto pela infância. 1 a cada 3 meninas é abusada sexualmente no Brasil. Já somos o pior país da América do Sul para se criar meninas. Olha que loucura. E vou dizer uma coisa que é relatório novo. Somos o 4º país do mundo em casamentos infantis. O abuso de criança é uma realidade. A pedofilia é uma realidade. Nós vamos ter que encarar. É um país que erotiza a criança. É um país que desrespeita a criança. E que nação nós queremos? Nós queremos uma nação que proteja a infância. Uma nação que proteja a mulher. Nós queremos uma nação que respeite a liberdade religiosa. Queremos uma nação próspera e abençoada. É sobre isso que eu vou estar falando hoje. É verdade, nós temos uma nação que está doente e nós queremos uma nação sarada, não é isso, pastora? Exatamente. Então venha conferir conosco, porque hoje será um dia importante, um marco na história de Campo Grande. Minha última pergunta para o senhor é: o que o senhor acha do pastor participar da política? Olha, a igreja é um instrumento de Deus para influenciar a sociedade. Porque a igreja é chamada de luz do mundo, sal da terra, edifício de Deus, um monte de coisas boas. Se eu sou pastor e eu não me envolvo, o que vai acontecer com os membros da igreja? Eles também não vão ter conhecimento de nada do que está acontecendo. E muitos pastores que agem assim, muitas vezes porque não receberam nenhum conhecimento. Então nós, os pastores, nós somos mais do que pastores, nós somos líderes. E o verdadeiro líder, ele tem que conscientizar, tem que ensinar, porque existe a política certa e a política errada. Existe a política desonesta e a política honesta. José foi um homem que influenciou uma nação. Nós encontramos Gideão influenciando uma nação. Nós encontramos reis como Davi, que influenciou e mudou uma história. Então nós também podemos mudar. Então muitos pecados são por omissão. E a omissão é tão pecado quanto a comissão. Eu mandar matar alguém é tão errado quanto eu ver uma pessoa ser assassinada e eu não fazer nada para aquela pessoa ser impedida de ser assassinada. Então, pastor, não negligencie, não rejeite a oportunidade de ensinar o seu povo. Sabe por quê? Porque se a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina, por que eu não vou ensinar? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio, o homem afastado de Deus, governa, o povo geme e sofre. Deus te abençoe.
finalizando esse congresso, nós temos visto que o senhor tem trabalhado arduamente para conscientizar tanto pastores a se levantarem em prol da defesa da família, da palavra. E por que tudo isso? Porque a igreja, nesse contexto, ela precisa se conscientizar que ela é fundamental na valorização da vida, da família e daquilo que a gente acredita. A igreja, então, ela se articula e agrega pessoas de todos os segmentos da sociedade. Aqui nós temos educadores, aqui nós temos profissionais do direito, aqui nós temos militares, aqui nós temos pessoas de todos os tipos de formação. Então, e quando a igreja ela se conscientizar desse papel, eu tenho certeza que aquilo que a gente tem enfrentado, a afronta que a igreja vem recebendo, a gente vai conseguir de fato ser a resistência a isso tudo. Então, por isso que esse trabalho começa com a liderança. Então, o pastor, o líder, ele precisa se conscientizar desse papel. Então, quando falta consciência, a gente não age, a gente não questiona, a gente é permissivo, a gente está vendo tudo que o Brasil está acontecendo, afronta as crianças, a violência contra as crianças, e a gente fica parado no canto. Então, esse trabalho é de despertamento da consciência, é de chamar a responsabilidade da igreja, é de poder dizer, pastor, o seu papel não é só pregar aqui no culto, mas nós temos uma vida social, que a gente precisa dizer que a igreja precisa ser mais relevante nesse tempo. Creio eu que essa expectativa que está no coração de Deus, eu creio que isso faz parte daquilo que Jesus sonhou para nós, do comissionamento que Jesus deu aos seus discípulos, e nós não podemos nos omitir nesse momento tão importante do Brasil. Então, Mato Grosso do Sul vai ser impactado. Nós queremos sacudir esse estado para a gente poder trazer esse despertamento, esse avivamento da igreja, que o Brasil pega fogo a partir de Mato Grosso do Sul, aqui dos Pantaneiros. Nós vamos criar resistência por aqui em nome de Jesus. E aqueles pastores que não estão animados, que ainda não se engajaram, como que eles podem fazer esse engajamento? Eu acho que primeiro é a consciência, o despertamento da consciência. A Bíblia diz que a gente morre por falta de conhecimento. Então a gente está morrendo, a igreja deixa de cumprir um papel porque não conhece a realidade que o Brasil está vivendo. Então nós precisamos conhecer. Então é pesquisar, é buscar, o material é farto, o conhecimento é farto, saber o que está tramitando no Congresso, no Senado, o que é nocivo aos valores da vida e da família. Dessa forma a gente consegue se organizar. Então, pastor, vamos conhecer, vamos buscar informação, participe dos encontros, participe dos eventos, que eu tenho certeza que a sua cidade vai ser abençoada na medida que você realmente começar a ter uma participação mais efetiva. Olá, nós estamos aqui com o pastor Hilton Acosta, que é presidente do Conselho Estadual de Pastores, e nós vamos fazer um bate-papo aqui com ele, falando do Brasil que queremos à luz do Evangelho. Pastor Hilton, que Brasil que você sonha à luz da palavra? Que legal. Primeiro eu quero cumprimentar a todos os telespectadores do programa. Um privilégio, um prazer poder estar aqui com vocês. O Brasil que nós queremos, o Brasil que nós desejamos é um Brasil justo, um Brasil que consiga olhar um pouco mais para as pessoas. Nós pensamos que os dirigentes que têm se levantado por essa nação, eles começam a ter um olhar um pouco mais para as pessoas, para a dor das pessoas, aquelas pessoas que estão fora da sala de aula, as crianças que estão fora da sala de aula, as pessoas que padecem na saúde pública, as pessoas que não têm saneamento básico. Você vê, nós temos um país tão grande, tão rico, e que metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então, o Brasil que nós queremos, também à luz do Evangelho, é um país livre para a mensagem do Evangelho de Jesus. E, infelizmente, é isso que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos 10 anos. Todas essas iniciativas que surgem no âmbito do Congresso Nacional, ou talvez em algumas políticas públicas desencadeadas, também pelo Estado, a gente percebe como vem caminhando gradativamente a perseguição à liberdade religiosa. Sim. Então nós queremos um Brasil livre, um Brasil sem preconceito. Hoje você falar que você é de Deus, você parece-me que as pessoas estão discriminando, não cabe mais Deus na sociedade. Verdade. Então nós queremos esse Brasil que possa valorizar a vida, a família, é isso que nós queremos. Pastor, a luz do Evangelho, ela vem para realmente tirar todas as trevas, ela vem para iluminar os nossos pensamentos, as nossas ações. A Bíblia, se nós estudarmos, a gente pode ver que existe política na Bíblia. Discorra um pouquinho
sobre isso para nós? É evidente que sim, né? Se você pega o Velho Testamento, por exemplo. É muito político. O Velho Testamento, você vai falar de reis, você vai falar da figura central. É obviamente que quando você olha o Velho Testamento e o contexto da realidade da Bíblia, a gente estava falando de um governo teocrático, Sim. onde os reis eram determinados pelo sacerdote, pela palavra de Deus, por Deus. Então você querer anular ou excluir a importância que tem os governos locais é uma ignorância. E é por isso que a gente está vivendo tudo isso, porque as pessoas preferem andar na ignorância, preferem se isentar, não querem ter compromisso. Elas preferem ficar dentro do seu casulo, da sua comodidade e dizer, não, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. E o Brasil só está do jeito que está, com tantas notícias todos os dias da Polícia Federal bater às 6 horas na porta das pessoas, exatamente pela omissão. Mas não é só da igreja, é a omissão do brasileiro. Do modo geral. Do brasileiro, a nossa omissão de não participar, de não querer saber como que está a educação do filho, de saber como é que está a segurança do bairro, de saber que o recurso público é nosso, e nós temos o direito de fiscalizar e de pedir para que o poder público aplique corretamente isso. Então, é uma covardia, uma ignorância tremenda você achar que a igreja não pode ter participação política. Agora, nós vamos ao longo do programa tentar desmistificar o que é um processo eleitoral e o que é a política, o exercício da cidadania. Então a gente precisa entender e compreender isso. Claro. Não é? E se a gente estudar os profetas, a gente pode ver o quanto o povo perecia, o quanto os profetas já naquela época falavam que os governantes não atendiam as viúvas, os órfãos. Isso é muito real, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo num país em que as pessoas estão morrendo nos hospitais, falta saúde, falta, como você disse, saneamento, enfim, falta toda uma estrutura desse país e nós muitas vezes, por uma cultura no nosso país, não vamos às ruas, não reivindicamos, não reclamamos, né? Somos muito omissos. Pastor, por qual motivo, então, você reputa como importante que o cristão participe da política? Primeiro, eu acho que por duas questões prioritárias. Primeiro, porque o cristão ele também é cidadão. Ele não é um ser extraterrestre. Exatamente. Que está aqui na Terra e que acha que ele tem que ser um povo separado de tudo. Isso eu acho que é uma ignorância. Nós somos cidadãos brasileiros, né? Acima de tudo temos o nosso dever, as nossas responsabilidades. Nós precisamos contribuir, sim. Já falava anteriormente que esse é um problema da omissão das pessoas. Então, enquanto cidadãos, nós precisamos participar efetivamente de tudo, da vida pública, porque nós também, a grande maioria da população, precisa de saúde, educação, precisa do asfalto, precisa, enfim, que o poder público atenda às demandas necessárias da população, da grande maioria da população. Então, não cabe a gente achar que nós não devemos participar. No aspecto cristão, meu Deus, quanta ignorância. Agora há pouco a gente falava nos bastidores a máxima do Evangelho, né? Que o povo padece ou morre por falta de conhecimento. Ou seja, mais do que isso, né? O cristão enquanto cidadão. Então, qual é o cristão na sua atuação da sociedade? Deve partir dele o exemplo de participação. A Bíblia nos coloca como sal da terra, como luz do mundo. Ora, o que é sal da terra, o que é luz do mundo? Jesus não falou que a gente seria sal da terra só dentro da igreja. Não, nós seríamos do mundo. Então o mundo é esse contexto onde a gente vive. Nós temos que fazer a diferença. Se tem corrupto, nós temos que ter a responsabilidade de sermos honestos, de fazer a coisa correta, de dar o nosso testemunho. E falando nessa luz, né, a Bíblia é isso, né? Ela foi escrita, inspirada por Deus e os autores bíblicos escreveram a palavra, a Bíblia, deixando princípios, né? Princípios muito, muito fortes para que a gente seguisse e principalmente na questão de caráter, né? Você acredita que o papel dos pastores é importante nessa questão? Porque quando você diz que é necessário de que a gente seja mesmo essa luz, né? Que o cristão faça a diferença. Você entende que o papel dos pastores, um dos papéis seria exatamente isso, ensinar o povo de Deus a fazer essa diferença e na continuação,
o pastor se envolver efetivamente na política? Então, eu estava tentando dizer o seguinte, que às vezes quando a gente fala de política, as pessoas já pensam logo num processo eleitoral. Claro. Vou disputar a eleição. Não, não é isso. Necessariamente. Necessariamente não. Acho que o processo eleitoral, ela faz parte desse processo. Atuação política é isso que a gente estava falando. É você ser cidadão, é você dar a sua contribuição, é você participar na sua sociedade, claro. É você contribuir no dia a dia, é você pensar saúde, educação, segurança pública. Então, a política é isso, é você dar a sua contribuição para que a sociedade se organize de uma maneira que ela possa ser justa. O trono de Deus, diz a palavra de Deus, que ele está firmado, o trono de Deus está firmado na verdade e na justiça. A base. Verdade e justiça. Deus é justo. Então, quando você vê o povo cometendo injustiça, os governantes cometendo injustiça, você sempre vê na Bíblia o povo de Deus intervindo. Você viu os sacerdotes intervindo na vida dos reis. Você viu o papel fundamental que o sacerdote, hoje a gente poderia colocar como pastor, chegando e dizendo, epa, pera lá, você está errado. Você vê Elias confrontando, você vê Elias confrontando Acabe. Você vê os apóstolos, Jeremias. Você vê os apóstolos, os profetas de Deus tendo uma intervenção direta na sociedade, claro. A bem do povo, a bem da população. Então Jesus se preocupou com isso, Jesus se preocupou com a saúde do povo, porque ele curava as pessoas. Jesus se preocupou com o bem-estar das pessoas. Então, gente, como é que nós não vamos participar? O pastor na igreja se preocupa com o seu fiel, com a saúde, com a alimentação, com a casa. Como é que nós não vamos ter uma vida social, né, de cidadão dentro de uma sociedade? É uma ignorância tremenda. Agora, o que você fala da política enquanto processo eleitoral, acho que aí já é um debate mais abrangente, mas de qualquer maneira, a nossa voz, nós precisamos estar representados na sociedade. O governo é feito de um pluralismo, né? A nossa democracia, ela respeita as organizações, cada segmento tem a sua representação, porque o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara, é a voz da população. Ali estão todas as vozes. O legislativo tem essa. Todas as vozes estão ali. Ali estão os fazendeiros, ali estão os educadores, ali estão os empresários. Todas as classes representadas. Estão lá. Por que nós não podemos participar? Para a defesa da vida, da família. Agora, da palavra. Porque alguns deram mau exemplo e nós não vamos jogar participar. Jogar por terra tudo, não. Quando o pastor peca, o que faz? Acaba a igreja? Todo mundo vai embora? Quando o pastor peca, o que faz? Quando ele mancha o altar. Não pode desistir, tá certo? Não, tira ele e coloca outro. Claro. Então a vida continua. Então acho que a igreja precisa amadurecer nisso, ser um pouco mais seletiva, participar para não cometer e colocar qualquer um em nome dos evangélicos. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada, pastor. Imagina, eu que agradeço. Queria deixar com você que nos assiste Romanos 8:31. Que diremos, pois, às vistas de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32 ele diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a nossa fé. Deus deu tudo, Deus entregou tudo, o seu filho. Ele não poupou Jesus por amor a nós. Como que ele não vai nos dar todas as coisas? Então nós somos merecedores, herdeiros de toda a bênção de Deus, e que Deus te alcance nesse dia, que Deus alcance a tua casa, a tua família, e que nós possamos ser pessoas melhores para esse Brasil tão amado que todos nós amamos também. Muito obrigado e até a próxima. Foi um divisor de águas. Eu vou procurar um lugar que me ajude a emagrecer. Fazem com tanto carinho. O atendimento é realmente individualizado, é de acordo com as suas necessidades. Perdi em torno de 10 quilos. 12 quilos. 14 quilos. 30 quilos.
Ótica e joalheria e Neoclassi. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilha aqui.